Boa noite a todos. Meu nome é Vitor Eduardo Frechini do Prado. Eu sou aluno do 4º ano de Direito, no período matutino, na turma A. O meu professor orientador, que está me auxiliando para a concretização desse trabalho, é o Paulo César de Souza. E o tema do meu trabalho é a responsabilidade civil gerada pela inteligência artificial. O grande objetivo do meu estudo é explicar como funciona na prática a aplicação desse instituto em nosso ordenamento jurídico. É notório que a inteligência artificial ela deixou de ser algo relacionado a robôs ou a robótica há algum tempo, e hoje em dia ela integra inúmeras ações do nosso cotidiano. Um grande exemplo disso são os países que estão se utilizando da inteligência artificial para fornecer alguns serviços à população, como por exemplo o serviço de táxi ou o serviço de entregas de mercadorias. O objetivo da inteligência artificial sempre foi de diminuir os acidentes que são causados por erros humanos, por exemplo, desatenção, embriaguez, sonolência, fatores que geram milhões de acidentes no nosso cotidiano. A lei ela é clara ao explicar que quem causa um dano comete um ato ilícito. E quem comete um ato ilícito é obrigado a reparar esse dano. Dano este que pode ser tanto o que a pessoa perdeu, quanto o que a pessoa deixou de ganhar. A isso nós damos o nome de responsabilidade civil, que por sua vez pode ser subdividida em responsabilidade civil objetiva e responsabilidade civil subjetiva. Na responsabilidade civil subjetiva, precisamos de alguns critérios para sua caracterização. O primeiro deles é a conduta, o segundo é o dano, o terceiro é o nexo causal e o quarto, que é o mais importante, que é a culpa. Em contrapartida, na responsabilidade civil objetiva, não é necessário ficar caracterizado a culpa. Porém, é muito importante que haja nexo causal entre a conduta inicial e o dano propriamente sofrido. Na prática, para estabelecer qual vai ser o regime de responsabilidade civil aplicado em uma eventual falha da inteligência artificial, devemos levar em consideração dois critérios. O primeiro deles é a tipologia da máquina, que pode ser, por exemplo, uma máquina que cuida de idosos, uma máquina que cuida de crianças, ou uma máquina que atua em uma linha de produção em uma empresa. Perceba que, dentre esses dois exemplos, as máquinas fornecem serviços completamente diferentes. O segundo critério para a fixação do regime de responsabilidade civil é o grau de autonomia da máquina, ou seja, o quanto de força humana é atribuída a ela para que ela consiga desempenhar o seu papel. Um grande exemplo disso são os carros autônomos, né? Imagine dois carros. O primeiro é completamente autônomo, ele dirige sozinho, ele faz todas as ações de maneira autônoma. E o segundo possui algumas funções automatizadas, como por exemplo, frear sozinho, mudar de faixa sozinho, reconhecer uma situação de perigo ao condutor do veículo. Então, perceba que, dentre esses dois exemplos, o carro que dirige sozinho, ele necessita de menos força humana atribuída sobre ele para ele desempenhar o seu papel. Já o carro que possui algumas funções automatizadas, ele necessita de muito mais interferência humana. Então seria injusto fixar o mesmo regime de responsabilidade civil à produtora, por exemplo, se o carro tivesse algumas funções autônomas daquele que é totalmente autônomo. O Felipe Medon ele explica em sua obra Responsabilidade Civil e Inteligência Artificial que por mais avançado que a inteligência artificial seja, sempre vai ter uma mão humana por trás, seja na criação, seja no design, e esses fatores eles ajudam a fixar o regime de responsabilidade civil. Então é isso, pessoal. Concluímos que para fixar o regime de responsabilidade civil em uma eventual falha da inteligência artificial, nós precisamos levar em conta dois critérios. O primeiro, a tipologia da máquina, e o segundo, o grau de autonomia da máquina. Isso é tudo, uma boa noite a todos e muito obrigado a todos que assistiram.